Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. E não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Eu tomo a escritura que se encontra em Êxodo, capítulo 10, do verso 21 ao 23, para a nossa meditação nesta manhã. Eu gostaria de falar um pouco sobre ponto de querência. Esse termo ele é usado no sentido assim de um lugar aonde você se pertence, um lugar aonde um espaço onde você fica à vontade, um lugar que você gosta de frequentar. Mas ele é também usado, ponto de querência, é usado também no sentido de como uma embaixada, um lugar onde você está ali se torna um lugar que você tem o direito de defender e ninguém pode atacar. É neste sentido que eu gostaria de usar o ponto de querência. É sobre o que eu gostaria de conversar com vocês nesta manhã. Então, a Bíblia, ela tem várias passagens onde nos mostram que Deus, ele honra e respeita o ponto de querência do seu povo. Aonde um filho de Deus está, então ali se torna um ponto de querência, uma embaixada do céu. Haja visto que nós somos embaixadores aqui no céu. Se você observar a arca de Noé, ali se tornou uma querência, um ponto de querência, uma embaixada. Não havia nada que pudesse atacar, que pudesse destruir aquela embaixada aonde Noé estava, porque aquilo se tornou ponto de querência do profeta de Deus. Quando Israel estava ali no Egito e Moisés foi tirá-lo de lá, pelo fato de Moisés estar no posto do dever, é isso que eu quero que você entenda. Quando um filho, uma filha de Deus, ela está no posto do dever, aonde ele está, ali se torna o seu ponto de querência, uma embaixada do céu. Então, quando Israel estava ali, Moisés estava ali no Egito, pelo fato de Moisés estar no seu posto do dever, então ali, a terra de Gósen, ali no Egito, se tornou o ponto de querência de Moisés. Gósen se tornou uma embaixada do céu. Então, todas as pragas que caíram sobre o Egito, nenhuma delas atingiu Gósen. Se você for ler e observar, nenhuma daquelas pragas atingiu Gósen, porque Deus respeitava Gósen como o ponto de querência, como a embaixada do céu. Quando os espias chegaram lá na casa de Raabe, e Raabe recebeu os espias de Deus, aqueles homens de Deus, por ela ter feito isso, então a casa de Raabe também se tornou uma embaixada, e quando todos os muros caíram por terra, a casa de Raabe
ficou de pé. Então, aonde tem um filho, uma filha de Deus no seu posto do dever, aquele lugar se torna o seu ponto de querência. Ali se torna a sua embaixada. Deus faz isto até mesmo com os animais. Até mesmo os animais, eles devem ter o seu lugar respeitado. Se você for um lugar onde tem uma cobra ali, aquela cobra, o lugar aonde o seu bote alcança é o seu ponto de querência. E é melhor que você não cruze aquela linha. Se você vai em uma casa onde tem um cachorro, aquele ambiente ali onde ele sai urinando, demarcando o seu território, ali é o seu ponto de querência. Então é melhor que você não entre em um lote, em um quintal, onde há um cachorro que realmente defende o seu território, porque ele poderá te atacar. Então, é importante nós entendermos isto, que, veja, quando Daniel estava na cova dos leões, foi colocado ali na cova dos leões, Daniel, ele estava no seu posto do dever. E ali os leões não puderam atacá-lo, porque a cova dos leões se tornou o seu ponto de querência. Mas quando Daniel foi tirado de lá, e aqueles homens que o colocaram lá foram jogados lá dentro, a Bíblia fala que seus corpos nem mesmo chegaram no fundo, ali no fundo daquela cova, e os leões os despedaçaram. A fornalha ardente não puderam queimar a Sadraque, Mesaque e Abednego. Aquela fornalha se tornou o seu ponto de querência, e até mesmo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores foi estar com eles ali. Então, veja, não importa qual seja a luta, a dificuldade pela qual você está passando. Eu não estou querendo dizer que você não vai enfrentar nenhuma luta, nenhuma dificuldade, nenhum problema. Não, não é isso. Veja, José ficou bastante tempo ali na cadeia, na prisão, mas por fim ele cumpriu o seu ministério. Você vai cumprir o seu ministério e não há demônio suficiente em todo o inferno que possam te impedir de cumprir o seu ministério. Agora, é importante que você saiba quem você é. Às vezes o diabo coloca o pé no pescoço de muitos crentes, e o crente fica ali como uma pessoa, como um fracassado, fica ali como uma pessoa que não tem nenhum direito, como se ele tivesse sido abandonado por Deus aqui na terra. Deus não abandona os seus. Ele está com você. Quando Israel estava ali saindo do Egito e ele chegou diante do Mar Vermelho, parecia que Deus os havia abandonado e eles chegaram em um beco sem saída, mas nunca pense que Deus abandona os seus. E quando tem um problema, parece que então os outros problemas sempre vêm junto. Já observou isto? Quando tudo está bem, mas parece que quando surge um problema, então um problema parece chamar outro. Então, quando Israel estava naquele beco sem saída, então como se aquilo não fosse problema o suficiente, então de repente chegou o exército de Faraó para matá-los. E aqueles incrédulos que estavam ali disse para Moisés: porventura não havia sepultura suficiente no Egito para você nos trazer aqui para morrermos sob as rodas das carruagens de Faraó? Mas Deus não havia abandonado a Moisés. Não importa onde Moisés estava, aquele ali era o seu ponto de querência. O anjo de Deus que estava lá na frente. Quando chegou o exército inimigo, o anjo de Deus que estava lá na frente saiu lá da frente e veio se colocar aqui atrás entre Israel e o seu inimigo.
E o profeta disse: quando um problema vem fazer frente a você, doença, problemas, não importa o que seja, o anjo de Deus se coloca entre você e seu problema e fica aí esperando você tomar Deus em sua palavra. Se você está doente, você quer caminhar para a morte, isso é problema seu. Mas se o diabo vem prematuramente tentar te levar, o anjo de Deus se coloca entre você e a enfermidade, fica aí esperando você tomar Deus em sua palavra. É seu ponto de querência, é sua embaixada. Tudo bem, Deus pode levar um filho, uma filha, antes mesmo que ele chegue aos 80, antes mesmo que ele ultrapasse os 70, isso pode acontecer. Deus tem um tempo para cada filho, para cada filha aqui. O profeta foi embora com 56 anos, bastante novo, mas o diabo nunca pôde tocá-lo enquanto o seu tempo não terminou. O diabo nunca pode tocar em você enquanto Deus não tiver terminado com você. Você é um representante de Deus aqui na terra e é importante que você entenda que onde você estiver, você como um filho, uma filha do rei, você estando no posto do dever, o lugar onde você está é o seu ponto de querência, é uma embaixada do céu e o diabo vai respeitar se você simplesmente souber quem você é e os direitos que você tem. Eu nunca vou esquecer, eu já falei isso, mas permita-me repetir, não como um testemunho pessoal, mas um testemunho de Deus, que quando eu estava aqui na minha casa fazendo culto doméstico com a minha família, na época do Covid, eu estava tão ruim, eu havia perdido o olfato, eu havia perdido o paladar, e nós estávamos lendo a mensagem, o anjo. Então, Deus falou comigo, Deus me disse, você não precisa ficar com isso. Naquele momento eu parei de ler ali. Minhas filhas pensaram que eu havia me perdido na leitura e elas falaram, pai, é o parágrafo tal. Eu disse, não, eu sei, eu não me perdi, é que Deus falou comigo aqui. Então eu me recuperei ali, continuei lendo. Quando o nosso culto terminou, cada um faz a oração e eu oro por último. Então, naquele momento, eu fiz uma oração ali por último. E naquele momento, sem nem mesmo perceber, eu repreendi aquele mal, o Covid. E então, quando eu terminei de orar, eu tomei um gole d'água e eu senti o gosto da água normal. Eu nem acreditei direito, porque eu não esperava aquilo naquele momento. Eu nem pensei naquilo. Eu orei e repreendi aquilo sem nem mesmo prestar atenção. Então, eu fui até a cozinha tomar um gole de café para ver se realmente aquilo era verdade. Quando eu tomei um gole de café, eu senti o gosto do café normalmente. Então, eu comecei a chorar de emoção. E eu comecei a dizer, eu estou curado. Minha esposa veio me abraçar. Ela usa sempre perfume muito fraco, porque perfume forte faz a cabeça dela doer. Então, quando minha esposa me abraçou, eu senti o perfumezinho dela normalmente. Porque o que aconteceu? Eu estava no meu ponto de querência, no posto do dever, e aquele demônio, aquele diabo chamado Covid, ele foi repreendido e todo aquele mal foi desfeito imediatamente. Claro, eu enfrentei problemas depois e que demoraram a ser resolvidos. Mas o que eu quero dizer é que não importa o tempo, nem a circunstância. Aonde você estiver, ali é o seu ponto de querência, ali é a sua embaixada e o inimigo respeitará se você simplesmente souber quem você é e os direitos que você tem. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.